Capítulo 215, Dedos Esqueletos. Theo foi levado ao segundo andar da pequena casa. O homem musculoso disse aos garçons que continua sem a limpeza e depois fechou a porta. Essas salas costumavam ser usadas para entreter os fregueses com necessidades especiais, mas por apenas 25 membros da realeza de cobre por noite. O ambiente não era muito elegante. Dentro do quarto, havia um desagradável cheiro de mofo e uma cama estreita, com uma cama em cima que estava tão amassada como se não tivesse sido lavada ou levada ao sol para secar por um longo tempo. A mesa quebrada estava sem encanto e as rachaduras estavam cheias de um floco preto, dando-lhe uma aparência suja e gordurosa. Mas Theo estava com preguiça de se preocupar com tudo isso. Sentou-se ao lado da cama, esperando silenciosamente que a outra parte começasse a falar. "Você desapareceu por um bom tempo", disse o homem musculoso com um sorriso. "Desde que Sirnagi tomou o seu lugar, porque você não veio à taverna. Mesmo que você não esteja mais no comando deste assunto, você ainda pode ter vindo beber uma taça de vinho conosco, certo?" Seu apelido era Blackmare, ele era o vigia do Covert Trumpeter, e um dos membros do Esqueleto dos Dedos. Seu nome soava bastante assustador, mas ele era apenas um dos muitos ratos da cidade de King City. Para ajudar-se mutuamente, os ratos formaram grupos, dividiram o território sob seu controle e, de acordo com sua operação comercial, era um grupo enorme e infirme ou uma organização frouxa. Essas organizações clandestinas tinham mais ou menos todos eles tido um comerciante nobre ou rico como cérebro por trás deles e os dedos de esqueleto não eram exceção. Mas, ao contrário de um cão doméstico, a maioria dos ratos não optou por ser fiel a apenas uma pessoa, desde que se interessassem, trabalhassem para todos. "Absurdo", disse Theo sem rodeios. "Esta noite, você chamará Ivey, Svinert, Silverring e Pot na taverna. Eu tenho algo que preciso fazer." "Esses poucos são apenas as pessoas do Covert Trumpeter", disse Blackmare, chocado. "Será que eles serão suficientes?" "Eu disse que esta é uma excelente oportunidade de negócio." Ele deu de ombros. "Eu vim procurá-lo já que você já fez muitas coisas para mim. De acordo com o procedimento usual quando se lida com ratos de rua, o primeiro passo foi encontrar o conector, e então foi a outra parte que determinou se eles assumiriam a tarefa ou não. Quando os dois chegaram a um acordo, o conector delegaria a tarefa para a pessoa certa e, ao mesmo tempo, ficaria encarregado do dinheiro. Naturalmente, durante todo o processo, eles não fariam nenhum contrato ou certificado que pudesse ser usado como garantia e, em última análise, se conseguissem alcançar o resultado desejado, o empregador também era completamente desconhecido. Em geral, pode-se dizer que as organizações mais prestigiadas se importariam com sua credibilidade, de modo que seus custos de comissão também eram altos, enquanto a nova organização cobrava um preço menor, mas aumentava a probabilidade de perder a vida e a propriedade no processo. Com o tempo, um delicado equilíbrio foi formado entre os ratos de rua e a patrulha da cidade, que juntos mantinham uma imagem de ordem superficial dentro da cidade do rei. Antes de Theo entrar no palácio para se tornar um guarda do palácio, ele servira como patrulha, responsável por dar alguma tarefa aos ratos de rua para lidar se fossem inconvenientes para o público ver. Como resultado, deixando muito claro para ele quais grupos de ratos de rua eram os mais poderosos e qual era sua parte na cidade do rei, dando a ele a oportunidade de eliminar o tempo gasto para lidar com o conector. Quanto ao motivo pelo qual ele havia escolhido os dedos do crânio, isso era porque eles não eram tão ruins quanto os outros. "Posso perguntar a você, com quem você está trabalhando agora?" perguntou Blackmare após um momento de hesitação. Theo não lhe deu uma resposta. Em vez disso, ele simplesmente apontou com o polegar na direção do palácio atrás dele. Depois de deixar a patrulha e os ratos, a maioria das pessoas só sabia que ele havia se tornado um guarda, mas eles não sabiam que ele foi logo escolhido por Wimbledon III como guarda pessoal do quarto príncipe, seguindo Sua Alteza Real para a fronteira.
Dentro de seus 6 meses de desaparecimento, eles deveriam pensar que ele estava trabalhando no palácio. Além disso, apenas apontando para a direção do palácio, ele não havia mentido. A família real não era apenas Timothy. Roland Wimbledon também era membro da família real. Eu vejo, ele assentiu. Mas Ilveias Viner disse foram, posso pegar meu dinheiro em mãos. O que aconteceu com eles? Dead, disse Blackhammer cheio de ódio, no inverno do ano passado, surgiu um conflito com as pessoas da Terra dos Sonhos. Eles se apossaram de flores de papoula e samambaia morrendo, vendendo dentro do distrito da cidade do norte. Casas levou todos a expulsá-los. Durante a luta, Ilvei pegou uma faca em seu pescoço, o sangue simplesmente não pôde ser impedido de fluir. Svinerd também foi jogado no canal. Theo franziu a testa, com tal tipo de pensamento que a patrulha se incomodava. De vez em quando eles até mesmo deliberadamente provocavam os ratos a morder um ao outro para controlar sua força e quantidade. Então sempre que um deles morria, eles não se importariam. Tudo bem, mas lembre-se, eles devem ser as pessoas da taverna. Theo respirou fundo depois de deixar o trompetista covert. O cheiro úmido e mofado do pub fez com que ele quisesse vomitar, mas quando seus pulmões ficaram mais uma vez cheios do ar quente do verão, ele conseguiu dispersar a sensação sombria e sufocante. Embora Blackhammer o tivesse convidado para esperar na taverna, mesmo alegando que ele viria com um bom vinho para entretê-lo, Theo não estava disposto a ficar naquele lugar pequeno por muito tempo. No caso de algo imprevisto surgir, ele seria incapaz de reagir quando percebesse. Depois de deixar a taverna, ele decidiu ir para o centro da cidade e procurar um inn razoável e reservar um quarto para a noite. Quanto aos soldados do primeiro exército, eles já eram muito hábeis em montar o acampamento para a noite, então não havia necessidade de ele se preocupar com eles. Quando a noite caiu, Theo retornou ao trompeter convertido. Nesse momento, o bar estava fazendo seus negócios habituais e, de tempos em tempos, um cliente entrava ou saía. Por um tempo ele apenas assistiu do escuro, esperando os clientes regulares entrarem na casa. Como uma taverna de baixa qualidade na cidade exterior, a maioria dos visitantes era plebeia, então as bebidas também eram a cerveja barata. Apenas 10 membros da realeza de cobre foram suficientes para beber várias xícaras grandes em sucessão. Dentro do ambiente barulhento, ele rapidamente encontrou os homens de Blackhammer. Eles estavam sentados em torno de uma mesa ao lado da parede e em cima de sua mesa havia uma falange branca. Quando Theo, calma e coletivamente, se aproximou, uma pessoa se levantou imediatamente para abrir um lugar para ele. Boa noite, senhor. Silverring e Pot o cumprimentaram com um aceno de cabeça. Deixe-me apresentar esses dois para você. Este é o dedo mindinho. Blackhammer deu um tapinha na garotinha ao lado dele e então apontou para o rapaz em frente a ela. E esse aqui é Ilfadkes. Ele só recentemente se tornou um membro dos Skeleton Fingers. Fadkes. Os olhos de Theo pararam na festa oposta, enquanto o último com certa moderação curvou a cabeça em saudação. Dentro de nossa linha de trabalho, há apenas alguns que têm um sobrenome, disse Blackhammer. Ele jogou até não restar mais nada. Primeiro, sua esposa fugiu, depois ele teve que vender a casa dele, depois disso ele veio se juntar às fileiras dos ratos de rua. Ele morava no Distrito Norte e era ocasionalmente um patrono do Covert Trumpeter. Silver Pings e Pot eram velhos conhecidos, enquanto Littlefinger parecia com qualquer outra criança das ruas, mas Ilfadkes, Theo realmente sentia que havia algo estranho sobre ele. Ainda assim, sua aparência lembrava realmente alguém que tinha passado por uma coisa dessas. Mudança drástica da vida, sofrendo fisicamente e mentalmente. No entanto, dentro de seus olhos, havia algo que Theo não conseguia compreender. Era como, no final, depois de pensar sobre isso, ele ainda era incapaz de obter uma resposta. Seja como for, uma vez que ele estava morando no Distrito Norte e era um cliente da taverna, não deveria haver um problema. Além disso, minha primeira tarefa é apenas completar o transporte dos fugitivos. Não há nenhum risco envolvido.
Tudo bem, agora ouça, o trabalho que você precisa fazer não é complicado. Os altos escalões não querem ver que o número de fugitivos que fugiram da região oriental continue a aumentar. As reservas de grãos estão se tornando cada vez menores a cada dia. Se continuar assim, é apenas uma questão de tempo até que os tumultos comecem a se manifestar, tornando muito mais difícil lidar com eles. Por causa disso, eles pensaram em uma maneira de atraí-los para longe da cidade do rei. O que você precisa que façamos? Perguntou Blackhammer. É muito simples. Você só precisa espalhar a mensagem de que o deserto no oeste está sendo recuperado e que os lordes locais estão dispostos a aceitar os fugitivos. Além disso, uma frota com mercenários já se propôs a escoltá-los de volta e chegará em 3 dias no cais do canal. Então, a única coisa que você precisa fazer é espalhar esta mensagem entre os tolos fora da cidade. Sinta-se à vontade para adicionar os detalhes específicos. Quanto mais atraente você aparecer, melhor. Mas, se a hora marcada para a frota e mercenários chegar e eles não estiverem lá, dizendo que tudo isso não terá nenhum uso, disse Silverhing. É claro que a acompanhante virá. Theo sorriu. Ele ficou surpreso. É realmente verdade que os lordes da região ocidental querem aceitá-los? Você é bobo? Blackhammer deu-lhe uma bofetada no topo da cabeça. Se você quer fazer tal ato, naturalmente terá que passar por isso. Depois de serem escoltados para a região oeste, você acredita que eles poderão voltar apenas confiando em seus 2 pés? Quanto a como lidar com eles depois, deixe que os lordes locais tenham uma dor de cabeça com isso. Ele olhou para Theo. Esta não é realmente uma tarefa difícil, mas a recompensa. Theo levantou 2 dedos. 2 vezes mais. Meu novo empregador tem dinheiro, ao contrário da patrulha. Ele só quer ver alguns resultados o mais rápido possível. Quanto ouro royal custará a ele, não importa para ele. Ele sorriu. Eu já não te disse que este é um bom negócio. Acordo.